Boa noite, queridos Untanglers. Bem-vindos. Este é o nosso encontro do Pausa Zen, momento para iniciar a semana com Zentangle. Bem-vindos. Sou Jana Palaoro e eu compartilho aqui a bonita técnica do Zentangle, sua filosofia e as reflexões a partir da prática. E esses encontros acontecem todas as segundas-feiras. Oi, oi, Rita, Mônica, Kátia, Rita também. Olá. Bom, então comecei a compartilhar aqui nesse espaço, no Instagram, nas lives, nas segundas-feiras, como dizia, um pouquinho da técnica do Zentangle. Nós começamos lá acho que foi início de 2025, quem me acompanha lá desde o inicinho. Então a gente começou aqui no Zentangle e aí fizemos algumas práticas juntos, tem um pouco de reflexo aqui, né? Ó. Então fizemos várias práticas juntas nessas pequenas telinhas, que são esses quadradinhos de 5 por 5 centímetros. E aí foram algumas segundas-feiras juntas. E depois fizemos algumas lives com reflexões, filosofia. Mais recentemente compartilhei aí com vocês algumas ideias com esta telinha bonitinha que lembra um templo. Trabalhamos durante a quaresma. E aí as práticas migraram para o canal do YouTube, porque agora a parte do desenho tô priorizando compartilhar lá, que facilita para quem quer acompanhar, assistir depois, poder dar o play, pausar no seu tempo, acelerar ou deixar o vídeo um pouquinho mais lento. Então percebi que lá no YouTube é um pouco mais fácil de conduzir, né, de assistir depois e praticar junto, desenhar junto. Então essa parte dos desenhos acabou indo lá pro YouTube. E ficamos aqui com esse espaço para aprofundar um pouquinho das reflexões, então dos insights a partir da prática, da filosofia do Zentangle. E esse fim de semana eu estava lendo um material, acho que é Alimento para a Mente. O material que eu estava lendo é uma série de estudos que eu recebo por e-mail. E aí vou compartilhar uma frase que achei interessante, que fala muito sobre a nossa prática. Isso que eu costumo estudar, ler, enfim, não é sobre Zentangle, é outra área de estudo, mas acho interessante como as coisas se conversam e se conectam, né, e fazem sentido, tá tudo ligado. Então essa frase dizia assim: habilidade é tudo aquilo que acontece repetidamente, o resto é história que contamos. E o que a gente faz aqui, se não é essa repetição, né? Então toda segunda-feira estamos aqui com o objetivo de fazer essa pausa, lembrar que é importante, incluir na nossa rotina. Os traços também, a prática do Zentangle é sobre repetição. Então a definição do Zentangle é padrões repetitivos estruturados. Tá? Então são padrões que a gente vai repetir, traços que a gente vai repetir, que vão conduzindo a nossa mente para o momento presente, para o aqui e para o agora. Então a repetição ela faz parte da técnica, ela faz parte do nosso aprendizado na trilha do Zentangle, e achei interessante então essa reflexão, que era a habilidade a tudo aquilo que acontece repetidamente. Vamos aprofundando um pouquinho então, né? O que está por trás disso? Acho que a gente pode, muitas vezes a gente deixa de iniciar algo novo, achando que não tem talento, que não tem habilidade, e a gente nem começa. Ou começa e desiste logo ali nos primeiros passos, né, percebendo às vezes que não avança muito. E talento não é mágica.
né? Talento é repetição, é aquilo que acontece repetidamente, como dizia a frase, e o resto é história narrativa que a gente conta dentro da nossa mente. Então é um medo, né? É a dúvida, será que é para mim, será que não é, será que consigo, medo de errar, medo de iniciar, tem um pouco desse medo, né? De falhar, tá? Então, e a gente não precisa nascer pronta, né? Acho que isso que o método Zentangle, ele vai nos conduzindo de uma forma gentil. Então a técnica ela é para todos, não precisa saber desenhar. Então é só pegar o pequeno pedaço de papel e seguir o passo a passo que vai sendo transmitido ali, né? Então são 6 passos do método, então vai pegar o papel em branco, vai fazer os 4 pontinhos, a borda, uma linha guia, e aí vai trazendo ali os traços. Então não é habilidade, não é dom, não é um talento especial, é a construção, tá? É aquilo que vai acontecendo repetidamente nessa construção. Olha que legal, muita gente chegando aqui, as meninas do Pecan, Glair chegou, Guilherme, oi Guilherme Rossato, foi meu colega da Nova Acrópole, né, Guilherme? Show, olha quantas queridas aqui, Mônica, Glair, Fabiana. Então, falava de uma reflexão, de uma frase que li no fim de semana, a habilidade é tudo aquilo que acontece repetidamente. O resto é a história que contamos aqui dentro da nossa mente. Tá? E aqui que vem, né, nessas histórias? Não levo jeito, não tenho dom, não tenho talento. Eu anotei aqui umas para me lembrar. Não consigo meditar, porque aqui a gente trabalha com uma técnica meditativa também, né? E a gente tem isso de não conseguir sentar para meditar, que a mente nunca para, e de fato ela não para. Então não consigo meditar, não sou criativo o suficiente para fazer essa técnica, ou não tenho disciplina para sentar e praticar. O que mais? Talvez não seja uma incapacidade, que a gente não tenha isso conosco, né? Talvez seja apenas a falta dessa condução, dessa repetição, de ter um método que nos mostra como isso é possível. Então esse é o objetivo por trás de toda segunda-feira aqui. Porque eu pensava também, quando eu li essa frase, antes, né, de ler a frase, o que eu vou trazer nessa segunda-feira? Há quantas segundas-feiras estamos juntas aqui? Faz mais de ano que toda segunda-feira, 19h30, eu abro a câmera aqui para compartilhar alguma reflexão com vocês, né? E parece que a gente já esgotou todo o assunto. É a sensação que às vezes eu tenho aqui comigo. Então veio essa reflexão, né? Que a gente precisa sim repetir. Então repetimos no aprendizado, nos traços na tela, e repetimos toda segunda-feira a nossa intenção de praticar algo gentil conosco. Então aqui o que eu compartilho é o Zentangle. Talvez vocês tenham outras técnicas aí, outras atividades para praticar. Esse aquietamento, esse silêncio, esse espaço de silêncio interno, para contemplar, para refletir, para dar uma pausa de fato. Porque tudo lá fora gira rápido demais. A gente precisa, assim, nutrir esse espaço de conexão com a gente mesmo, certo? Então esse é o objetivo por trás das pausas zen, do Pausa Zen, que é esse nosso encontro aqui de segunda. E eu pensei em começar uma nova temporada aqui, porque eu vou organizando o Pausa Zen por temas, assim, né? Então lá no início foram os desenhos nas telinhas, depois teve alguns pausazens de reflexões, teve a época da primavera, que a gente trabalhou algumas coisas aqui juntas, recentemente, como eu disse, a quaresma, né? E agora eu pensei em fazer uma temporada, iniciar um novo quadro aqui, que se chama Vitamina Z, tá? Lembrando, então, que isso que a gente busca não é algo que vai vir pronto, numa única dose, que a gente vai acessar de uma única vez, né, uma única experiência, mas nessa constância, né, pequenas doses. E aqui trago pequenas doses semanais para a gente refletir. Então, pensando como se a gente tivesse uma caixinha de vitaminas aqui, a nossa caixinha de vitamina Z, vitamina de Zentangle, e aí a cada semana eu vou trazer uma
uma reflexão diferente, tá? A partir dessa prática. Então, isso é o que vai acontecer nas próximas semanas. Preparem-se. A partir da próxima semana, vamos iniciar o quadro da vitamina Z, ok? O que vocês acham da ideia? Então, essa ideia da vitamina Z, ela surgiu para nos lembrar disso que a gente tem que nutrir. É uma nutrição, né? De calma, de foco, criatividade, autoestima também, que isso a gente vai acessando ao longo das práticas, no momento que a gente vai percebendo que a gente consegue criar bonitas telas, bonitas artes, isso desbloqueia também algumas dúvidas internas que a gente tem e vai trabalhando aí a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, né? Essa disciplina gentil que a gente vai trabalhando, trazendo presença, atenção, né? Concentração. Vamos ficando mais no nosso centro. Então essa vai ser a nossa temporada, vitamina Z. Porque como eu dizia, tem coisas que não se resolvem num único momento, em uma única dose. Precisamos de dosezinhas várias, um pouquinho por dia, né? Então vai ser aqui no Pausa Zen, nessa temporada da vitamina Z, vai ser ali uma dose semanal de presença. Vamos trabalhar presença, criatividade, a nossa confiança, autoconfiança, reflexão, claro, sempre vem uma reflexão e prática, tá? Vou trazer algumas ideias de práticas aqui pra gente trabalhar e evoluir juntas. Então, repetimos traços, repetimos atenção, repetimos presença, respiração e assim vamos evoluindo, como diz ali a frase do início, né? A repetição, a repetição ela vem e ela cria a habilidade, o resto é história. Então essa é a nossa primeira pílula que está aqui na nossa caixinha da vitamina Z, é justamente isso, tá? Repetição cria habilidade, o resto é história. História que a gente fica contando na nossa mente. Se a gente não vai para ação, se a gente não segue, né, praticando e repetindo, fica como uma ideia, um sonho ali que nunca sai, nunca vem para a realidade. E a ideia é que o objetivo é justamente o contrário, é treinar no pedaço de papel para ir aos poucos também trazendo isso para as outras áreas da nossa vida, tá? Lembrando, sonhar, sim, importante, mas mais ainda é trazer para a ação, ok? Dúvidas, perguntas? Gente, hoje eu tô sem óculos. Eu não sei se eu vou conseguir ler tudo que tá aqui. Esqueci. Esqueci os óculos, gente. Aqui é a Rita. Em menos de 2 horas é a segunda vez que escuto isso hoje. Olha só, Rita. As mensagens, as sincronicidades sobre a repetição. Oi, Gui. Oi, Gui. Saudades também. A Rita pediu para eu repetir a frase. Então vamos repetir. A repetição está no tema, né, Rita? Repetição cria habilidade. O resto é história. Eu não sei se fica certinho aqui. Acho que fica espelhado, né? Kátia, essas telinhas que a gente pratica, bom, tem de diversos tamanhos. As que eu trago aqui, trouxe lá no início do Pausa Zen, são essas pequenininhas de 5 por 5 centímetros. Então tem de 5 por 5, tem de 9 por 9. E as menores, elas são boas para a gente praticar num curto espaço de tempo. Então não precisa ser uma coisa grandiosa, né? Então não é sobre ficar ali horas desenhando. Não, é uma pequena telinha, num curto espaço de tempo. Começar e terminar. E isso a gente vai trabalhando uma frase interna que a gente vai repetindo pra gente. Eu consigo, eu posso. Começar e terminar alguma coisa por mim, né? Pra mim.
Acho que é isso que tem de comentários. Tava tentando ler aqui, gente, desculpa, esqueci os óculos. Como eu fiz isso? Tá, então a nossa vitamina Z desta semana é a repetição. É confiar na magia dos pequenos passos, as pequenas coisas, aquela sementinha que guarda o segredo das grandes coisas, como uma semente de uma fruta, de uma flor, né? Uma laranja, semente de uma laranjeira, é uma sementinha, e daí ela vai para a terra, né? Vai sendo nutrida, vai crescer, vai virar uma árvore e até nos dar os seus frutos. E começou pequenininho, né? Começou lá bem pequenininha com a sementinha, mas ela já guardava toda a sua essência, toda a essência da laranja, do fruto que ela nos entrega. Então é isso, essa repetição. Começando pequenininho, acreditando, né, que a gente vai colher lá um lindo fruto lá na frente. Certo? Essa é a mensagem que eu deixo no nosso Pausa Zen, na nossa vitamina Z. Pratiquem aí ao longo da semana. Vamos ver, quem quiser separar uma caixinha aí para a temporada do Pausa Zen de vitamina Z, a gente pode ter uma caixinha aqui com as nossas pílulas. Então já deixo convite para a próxima prática, uma pequena caixinha, acha em papelarias, ou o que tiver em casa para reaproveitar também, dá para desenhar na caixinha ou forrar. Vamos trabalhar e compartilhar algumas ideias do que a gente pode evoluir aqui juntas, ok? Então, boa semana aí para todos. Se ninguém tem mais dúvidas, perguntas, encerramos por aqui. Um bom descanso, fiquem bem, aproveitem aí a semana e até mais. Um beijo.